participou lá da nossa célula, hoje ela já veio no culto. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Bom ter vocês aqui na quarta-feira, né? Esse culto é um culto que eu mais assim gosto. É o culto da quarta-feira. E por quê, pastor? Porque eu fico mais livre. Eu acho que o culto da quarta-feira é um culto mais assim, onde os irmãos ficam mais à vontade, né? Se você não está ainda, né, pode soltar seus braços, relaxar, né? Ficar à vontade na casa do Senhor, tá bom? Hoje só está faltando as irmãs que fazem um café ali, né, para servir um cafezinho para você. Essa igreja é chique demais, não é, irmãos? Você que está acompanhando a gente nas nossas transmissões, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, aqui da igreja Casa na Rocha. Sou o pastor Rildo. Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. A todos aqueles que estão aqui também, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Amém? Vamos introduzir uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar algo lindo para o seu coração sobre um dos frutos da terra, né, chamado figo, a figueira. E aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 em diante, a promessa do Senhor da terra prometida. Aqui está a promessa do Senhor ao povo de Israel da terra prometida. Nessa promessa, há 7 frutos. Fala comigo, 7 frutos. Amém? Nós vamos ver agora esses 7 frutos. Cada fruto desse representa Jesus. É um símbolo de Cristo, tá bom? Eles também são frutos naturais em Jerusalém. Esses frutos existem lá, são frutos tradicionais de Israel, mas eles profeticamente, eles apontam para Jesus, para Cristo, tá? E a figueira é um deles. Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus, se não for pedir muito. Eu sei que os irmãos acabaram de sentar, não é, irmãos? Mas vamos ler a palavra de Deus em reverência às Escrituras Sagradas. Nós vamos nos colocar de pé. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, em diante, você que está nos acompanhando aí pela internet. Diz assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Fala comigo, boa terra. Terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais, que sai dos vales e das montanhas. Terra de trigo. Fala trigo. Terra de cevada. Fala cevada. De vides, de videira. Fala de videira. De figueira, de romanceira, terra de oliveira, de azeite e mel. Amém. E o versículo 9 eu vou ler ainda e diz assim: terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Aleluia. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus, irmão, se não for o Espírito Santo para nos direcionar, não vem da parte de Deus, não é? Nós precisamos agora do Espírito. Aleluia. Pai, nós queremos pedir que pela tua misericórdia, pela tua graça, o Senhor me use agora a trazer uma palavra do céu ao coração dos teus filhos. Que esta palavra, Senhor, traga entendimento, discernimento, cura, restauração aos corações daqueles que ouvem. Não somente aqueles que estão aqui na igreja, mas também todos aqueles que ouvirão através das nossas mídias de áudio, também através, meu Deus, das nossas plataformas na internet, nas mídias sociais. Papai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão agora
acompanhando esta palavra em sua casa, recebam esta porção também que o Senhor tem para dar a cada um que está aqui também, meu Pai. Dê uma porção do teu Espírito agora, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amados? Pode se assentar. Uma das coisas mais lindas que a gente precisa perceber é que Deus, Ele é perfeito. Amém? Por isso Ele é Deus. Deus não é igual a gente, não é? Deus não é igual a gente. Irmãos, nós somos um ser criado à semelhança do Senhor, ao qual Deus nos criou, a imagem e semelhança dEle, mas nós somos seres complicados. Sim ou não? Quantas complicações no nosso coração, não é verdade? Quantas mazelas nós temos, quantas dores, quantas crises nós enfrentamos no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. E passamos também por crises, né? Eu estava ouvindo outro dia um pregador, ele disse assim que o mundo, ele conspira contra a gente. O mundo é o sistema, é esse mundo perdido, esse mundo que nós estamos vivendo. Um mundo de violência desenfreada, não é? Todos os dias a gente se depara com casos absurdos, situações que nos entristecem muito. Muitas coisas eu até mesmo já eliminei assim da minha vida. Uma das coisas que eu, talvez você não acredite, mas eu passo meses sem ligar é a minha televisão. Meses. Então você precisa eliminar aquilo que te oprime, aquilo que te traz amargura. Irmãos, proteja o seu coração nesse tempo. A palavra de Deus, ela vai nos alertar para que nós, como servos do Senhor nesta terra, aqui peregrinos, nós devemos guardar o nosso, fala, o meu coração. Fala, eu preciso guardar o meu coração. Amém? Mas hoje, esta palavra, eu queria que você tivesse um entendimento. Primeiro, aqui é uma promessa de Deus dada ao povo, à nação de Israel. E aí ele fala da terra prometida. E aí ele, olha no versículo 7, quando a gente começa a ler, eu começo a ter assim um sentimento de alegria no meu coração, porque eu vejo uma prosperidade tão grande e uma bênção tão grande. Por quê? Porque aqui é uma promessa dada a um povo que tinha acabado, primeiro, de sair de 430 anos do Egito escravo. Um povo que nunca tinha nada, que não tinha nenhum direito, porque eles eram escravos. Mas agora eles estão diante da terra. Tinham enfrentado desertos, guerras, mortes, lutas, murmuração. Mas Deus traz essa palavra de esperança para eles. É como a gente nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não é? Que eu acabei de falar, mas nós temos uma esperança. Nós temos a esperança que um dia o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, voltará para buscar a sua noiva, a igreja. E eu estou debaixo dessa promessa, e você também. E eu creio nela. Amém? Que um dia essas dores,
essas crises, todas elas vão acabar. E Deus tem uma promessa de uma bênção grandiosa, que é a eternidade com Cristo, viver com Ele em adoração a Ele, servindo ao Rei dos Reis. Aleluia. Um dia o leão vai bradar e vai governar. E nós estaremos, a igreja, com Jesus. Aleluia. Você precisa encher o seu coração dessa esperança. Observe que versículo 7, ele vai dizendo, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fonte, de mananciais, que sai dos vales e das montanhas. Aí ele vai falando terra de trigo. Observe, primeiro fruto, terra de cevada. Trigo é diferente da cevada. O trigo representa Cristo, alimento, aquele que é o pão da vida. A cevada é um símbolo de abundância de Cristo. A vida abundante de Cristo é um símbolo da cevada. A cevada é diferente do trigo. Se você observar, a cevada ela é muito mais abundante do que o trigo. Aí ele vai colocar a terra de videira, que é um símbolo da vida, do vinho, da alegria, do Espírito Santo. Olha que coisas lindas existem aqui nesse texto. Mas aí ele chega no fruto que eu quero trabalhar com você, que é o figo, terra de figueira. Fala comigo, terra de figueira. Que coisa linda, amados irmãos. As figueiras em Israel, elas são parecidas aqui com mangueiras, né? Porque aqui o figo se poda muito cedo, então uma figueira ela é pequena, ela não é tão alta. Mas em Jerusalém, as figueiras elas são altas, elas são grandes. E às vezes é como nós aqui tirar a manga, não como algumas mangueiras aqui tão altas assim, mas árvores médias, né? E ali às vezes os figos, elas ficam em lugares altos, não é tão pequeno igual aqui. Mas são figos maravilhosos, que têm um sabor maravilhoso. Pastor, mas o que tem a ver esse figo com Jesus? Tem tudo a ver. Aqui, irmãos, todos os frutos, Deus está falando de maneira profética ao povo de Israel, que Deus estava levando o povo para uma terra geográfica, que havia esses frutos, mas esses 7 frutos, todos eles falam de Jesus. O figo, ele tem um poder curador. Você sabia disso? Vamos ler na Bíblia? Eu queria que você observasse na Bíblia um texto lindo que você vai ver, que está aqui em Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante. Depois eu vou pegando os versículos que importa. Mas abre no capítulo 38 de Isaías. Olha que coisa linda é o figo. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Irmãos, que coisa forte, né? Aqui é um decreto do próprio Deus ao rei Ezequias, um homem que reinou, foi um bom rei, que andou na contramão de outros reis, porque havia uma sucessão de reis que desagradaram a Deus, mas Ezequias não. Mas Deus, através do profeta, manda uma palavra ao rei e diz: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa,
porque os teus dias estão contados. Um decreto do próprio Deus. É como hoje a gente ir ao médico e um especialista, pegar um exame seu e dizer para você, você tem aí 60 dias de vida. Um profeta, quando ele trazia uma palavra e ele dizia assim, diz o Senhor, as pessoas ficavam, quando a palavra era de bênção, eles se alegravam. Mas quando era um decreto da parte de Deus como esse, irmãos, era como hoje a gente ir no médico e o médico dizer, seu tempo cerrou. Então o profeta chega para o rei, um homem poderoso, e diz, olha, o meu Deus, o teu Deus, mandou te dizer que o teu tempo encerrou. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 2 que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, e ele começa a falar com Deus. E aí, meus amados, há aqui a importância de um homem de Deus, de alguém que vive para Deus, que no momento que as coisas se tornam difíceis para ele tem a capacidade e, eu digo, a autoridade diante do próprio Deus de clamar a Deus. E ele, lá em Reis, o mesmo texto que fala deste episódio, a Bíblia diz que ele vira para a parede e ele começa a chorar, está aqui. E a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente no final do versículo 3. E ele diz, lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido com fidelidade. Ele clama, ele fala, Deus, eu tenho te servido com fidelidade. Mas esse virar para a parede e chorar é um símbolo também daquele momento que você diz, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele vira para a parede e diz, só Deus pode reverter. E é tremendo isso, porque o profeta, ele está entregando uma palavra, e quando ele sai da presença do rei, e quando ele chega embaixo, eu imagino que ele está saindo do palácio, e aí Deus fala com ele de novo e diz assim, ei, volta e fala ao meu servo. Vai lá agora de novo, que eu tenho uma palavra para o meu servo. E nesse tempo, Ezequias tinha virado para a parede, orado, chorado, pedido a Deus que mudasse um decreto. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus pode mudar os seus decretos. Oh, glória, aleluia, aleluia. O mesmo profeta que Deus usou para trazer uma palavra final, uma palavra de morte, é o mesmo profeta que Deus usa agora para trazer uma palavra de vida. E isso é lindo, porque Deus muda o decreto. Deus está falando com você. Você não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Eu, irmãos, também não sei, mas há momentos que a gente vive que são tão difíceis que a gente diz assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, e esse tempo, o meu tempo é um tempo curto, eu não vou suportar. Essa dor está muito grande, o meu tempo acabou, não é? Eu lembro que a minha mãe, ela falava isso para mim, ela dizia assim, e foi o que aconteceu, né? Ela dizia assim, ela teve 13 filhos, mas ela dizia sempre, eu era o caçula, e eu ouvi muito a minha mãe
falar algumas coisas, né, que estão gravadas na minha memória. Ela dizia assim: eu não quero ver nenhum filho meu no caixão. E aos 63 anos, Deus levou a minha mãe. Ela teve um infarto fulminante e faleceu, e ela não viu nenhum filho no caixão. Mas Deus muda os seus decretos. A Bíblia diz que então a palavra do Senhor, versículo 4, veio a Isaías, e Deus diz: vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e acrescentarei a você 15 anos de vida. Oh, glória! Aleluia! Oh. Ah, meus irmãos, que coisa linda! Mas eu fico pensando, o que esse homem fez para mexer com Deus ao ponto de Deus mudar um decreto como esse? Um decreto que ele já tinha entregado através de um profeta reconhecido, cheio de autoridade. O que esse homem pôde fazer para mexer com Deus? E eu penso, e eu queria que você pensasse também, o que você pode fazer para mudar um decreto, às vezes, a respeito da tua vida. O que nós podemos fazer ou chamar a atenção de Deus, para que Deus possa olhar para mim e, de maneira graciosa, de maneira cheia da sua misericórdia, tocar na minha vida e mudar situações que eu não mereço, mas pela sua graça, pela sua misericórdia e pela minha disposição e, de alguma maneira, a minha entrega, quando eu chamar a atenção de Deus, Deus vai olhar para mim e Deus vai dizer: eu vou abençoar o meu servo, eu vou abençoar a minha serva. Existe algo contra a vida dela, mas eu vou mudar, eu vou intervir. Eu vou intervir. Amados irmãos, no final do capítulo 38, versículo 21, o interessante é que Deus dá 15 anos de vida para ele, mas ele estava sofrendo de uma enfermidade. Era tipo, naquele tempo, irmãos, não havia penicilina, nada. Era um furúnculo ou algo parecido com uma úlcera. E aquilo estava inflamado, eu acredito que sangrando, tirando as forças dele, matando ele. E aí, aqui, olha, no versículo 21, diz assim: Isaías dissera: aplique um emplasto de figos no furúnculo, e ele se recuperará. Uau! O profeta não podia estender a mão. O profeta não podia pegar o chofar, encher de óleo, derramar na cabeça dele. Não, mas Deus revoga o decreto e Deus diz assim: mas você vai ser curado. E vai ser dessa forma. Faz um emplasto de figo. Olha o figo. O figo tinha um poder cicatrizante. Ele tinha um poder de cura, de curar feridas. O figo também, irmãos, como todos os frutos da terra, entenda isso, era para alimentar. Era alimento. Por isso Jesus, ele é alimento para a minha alma e para a sua alma, para o seu espírito
para a sua vida. Quem não se alimenta de Jesus está morto espiritualmente. Quando nós recebemos a Jesus, o nosso espírito que estava morto, inerte, agora ele recebe vida. Quantos aqui, antes de conhecer a Jesus, lia a Bíblia, mas não entendia nada? Levante a mão. Quase todo mundo, né? Você começava a ler a Bíblia e falava, meu Deus do céu, que Deus é esse violento, manda matar o povo. Você diz assim, o Deus do Velho Testamento, ele é carrancudo, né? Eu não quero esse Deus, não. Sabe por quê? Porque você não entendia. Você não conhecia Jesus. E aí, quando você recebe a Jesus, o Espírito seu, agora estou falando do Espírito humano, criado por Deus, ele está morto. E aí vem Deus e traz sobre ele vida. Esse Espírito, através do Espírito Santo, toca nesse Espírito e dá vida a ele. E ele passa a receber de Deus agora a vida. E ele passa a entender e a discernir as coisas espirituais. E agora eu leio a Bíblia, eu entendo. E agora, pastor, quando eu começo a ler a Bíblia, parece que o texto salta para dentro de mim. E eu começo a entender a revelação da palavra de Deus ao meu coração. É lindo, meus amados irmãos, porque quando você vê esse texto, você olhando aqui e olhando para o figo, olhando para Deuteronômio no capítulo 8, ao qual Deus está dizendo, olha, vocês serão colocados numa boa terra. Deus está dizendo, olha, a terra que vocês vão, e lá está escrito, não terão falta de nada. Vocês serão fartos, e lá vai haver uma terra de figueira. Deus está dizendo, vocês irão para uma terra de cura. Deus está dizendo, Jesus, ele virá e ele será a sua cura. Ele será o bálsamo de Gileade sobre a sua vida. Jesus é aquele que traz cura para o nosso coração. Meus amados, ali era uma doença interna, mas há doenças internas no nosso coração que elas brotam, não é? Na nossa alma, que causam dores. E quando nós não conhecemos a Jesus, essas doenças elas vão tomando conta da nossa alma, vão nos deixando entristecidos. E hoje a ciência está aí, irmãos, tão avançada. E quando você vai no médico, o médico às vezes ele pede um exame, mas todo médico ele vai fazer uma pergunta para você se você está bem, se você está bem com a sua família, como você está emocionalmente. Por quê? Porque a medicina entendeu que aquilo que está dentro pode trazer uma enfermidade para o seu físico, ou seja, são as doenças psicossomáticas. Às vezes eu estou doente emocionalmente, e quando eu estou doente emocionalmente, isso pode produzir em mim uma doença que vem para o meu físico e ela pode me matar. Por isso hoje as pessoas estão tão preocupadas com a sua saúde mental e estão buscando recursos, buscando cuidar mais do seu coração, da sua alma. Nunca se falou tanto em cura, em restauração da alma, porque, graças a Deus, Deus tem aberto o nosso entendimento para que as pessoas possam serem curadas. Mateus capítulo 21, pode abrir a sua Bíblia, versículo 18 e 19. Mateus capítulo 21, 18 e 19. Pode projetar para mim aqui. Mateus, capítulo 21, versículo 18 e 19.
Se Jesus é a figueira, e se nós estamos enxertados nele, nós também fazemos parte. Nós também somos como figo. Nós também somos instrumento de Deus para, não somente para sermos curados, mas sermos curados para curar outros. Deus quer curar você para que você possa curar outras pessoas. Capítulo 21, versículo 18, 19, há uma passagem interessante aqui, né? Vamos ler? 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve o quê? Fome. Fala, Jesus teve fome. Vendo uma figueira, olha, à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. O que nós entendemos aqui? Que a promessa que Deus faz e diz aquela terra será terra de figueira, é que a figueira precisava dar fruto. Amados irmãos, você precisa entender que Deus te criou, que Deus restaurou a sua vida e te colocou e te enxertou na figueira para que você possa dar fruto. A figueira precisa dar fruto. Por muito tempo as pessoas, elas querem arrumar argumentos para talvez para a sua falta de compromisso e de disposição em Deus de frutificar para Ele, de dar frutos para Ele. E as pessoas usam de argumentos e elas querem se argumentar porque elas não ganham alma, porque elas não conseguem frutificar, porque elas não conseguem dar frutos para Deus. E elas ficam arrumando todo tipo de desculpa, mas na verdade, irmãos, nós não temos desculpa diante de Deus. Todos nós fomos chamados para dar fruto. A frutificação tem que ser algo natural na vida da igreja. Eu preciso frutificar. Uma igreja, ela é estabelecida por Deus para a frutificação. Fala comigo, a igreja foi estabelecida por Deus para a frutificação. Por que a figueira secou? Porque a figueira só existe para produzir fruto. E quando Jesus tem fome, e ele vai até a figueira para buscar um fruto, ele não encontra. Ele olha para ela, eu imagino que ele diz assim: não tem mais porque você está aqui. Você existir. E aí, a Bíblia diz que aquela árvore secou-se. Mas há outro texto também que me chama muito a atenção, que eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 24. Jeremias capítulo 24. Nós já vamos aqui para várias passagens bíblicas a respeito da figueira, do figo. Jeremias capítulo 24. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dado fruto para Deus? O figo, ele não só era usado para curar feridas, como o emplasto que foi colocado no rei Ezequias, mas o figo, ele também era alimento. Assim como nós também somos, amados. Quando nós ministramos a palavra de Deus a alguém que não conhece a Jesus, o que nós estamos fazendo? Alimentando alguém.
com a palavra de Deus. Quando eu estou lendo, orando, buscando ao Senhor, eu estou me enchendo da presença de Deus para que eu possa transbordar, para alimentar outras pessoas, para matar a fome de outras pessoas. As pessoas estão com fome, eu sou um figo que preciso levar para elas também, não somente a cura, não somente matar a sua fome, mas também o figo é um fruto doce. Quantos aqui gostam de doce de figo? Eu amo. Aqueles cristalizados, então, né? Amém? Na Bahia é muito doce de mamão, né? Cristalizado. Não é gostoso aquele doce de mamão? Quando você pega aquele pedaço assim, você mastiga. E eu, vindo do Paraguai, parei numa barraca e tinha um pote de doce assim, irmãos, olha o que aconteceu comigo, um pote de doce. Eu desci do carro e eu estava naquele ali, e a mulher foi fazer um caldo de cana para servir a gente. E quando eu vi aquele pote de doce, eu sou igual formiga. Eu já abri o pote de doce, peguei aquele pedaço de doce de mamão, mas era desse tamanho assim, dei uma mordida nele e eu comecei a comer. E eu sentei na mesa, pedi uma água e comecei a comer aquele doce. O doce estava muito gostoso e tal. E eu quase não aguentei comer o pedaço de doce de tão grande que era. Eu quis dividir com alguém, mas aí eu vou pagar o pedaço de doce. Quando eu fui pagar, a mulher assim olhou para mim, ela riu um pouco e disse assim, é que a gente vende, não é o pedaço de doce, é o pote. Eu falei, meu Deus, eu não está aguentando comer o pedaço e agora eu levar o pote. Ela achou tão engraçado que ela disse assim, não, mas não tem problema, eu não vou nem cobrar do senhor. E eu falei, eu tenho que levar o pote? Ela falou, você tem que levar o pote. Eu falei, você tem que comer muito doce, né? Mas o figo é maravilhoso, sim ou não? Um doce maravilhoso. O figo também, quando aponta para Cristo, está falando da doçura de Jesus. Daquilo que Jesus faz na minha vida, na sua vida. Ah, amados, a nossa alma, nosso coração, como somos azedos, não é? Como tem pessoas difíceis de lidar, meu Deus do céu. Quem já teve a experiência de estar lidando com uma pessoa e ela mudar com você e você não saber nem porquê? Ela não conversar mais com você como conversava. Ela deixar de, até mesmo de te cumprimentar ou de sorrir para você. E você nunca fez nada a ela. Mas ela está cheia de tanta amargura que com certeza o diabo lançou uma semente no coração dela e ela deixou essa semente produzir amargura e ela não consegue mais gostar da pessoa que está sempre cuidando dela. Quando alguém te decepciona, aí você chega para aquela pessoa, para alguém, um amigo, e diz assim, olha, puxa, cara, eu esperava de qualquer pessoa, mas do meu filho, não. Da minha nora, não. Não, ela é minha sogra. Não pode ser. Rapaz, ela é minha sogra. Eu cuidei dela a vida toda. Não, moça, é a minha mulher. Pelo amor de Deus. Olha, se fosse a vizinha, se fosse a minha amiga, mas é minha mulher. Mas eu quero te dizer, te dar uma notícia para você ficar um pouco mais tranquila. O diabo, nosso adversário, ele veio do céu. Ele não veio do inferno. São as pessoas mais próximas a nós que mais nos machucam, que mais nos ferem. Por isso nos decepciona tanto quando alguém tão próximo a nós
elas de alguma forma nos entristecem. Elas falam alguma coisa que nos coloca para baixo, que nos oprime. E é decepcionante quando um filho fala algo para o pai que o desagrada, não é verdade? Como é que você se sente? Eu me sinto a melhor pessoa do mundo. Eu choro. E você fica pensando, como é que eu vou tratar com ele? Quando pequeno, você fica pensando, eu vou bater com que cinto? A sandália, o cinto que eu tenho lá em casa, ou eu vou pegar uma varinha mesmo, ou eu vou botar ele de joelho, disciplina. Ou eu vou tirar o computador, eu vou tirar o jogo, ele vai ficar uma semana sem jogar, ele vai ver. As disciplinas de hoje, né? Ele não vai mais tocar, vai ficar sem celular. Ei, você vai ficar sem celular. Sabe por quê? Porque você errou, você vai ficar sem celular. Presta atenção, crianças de 3 aninhos, 4 aninhos, que não aguentam mais ficar sem o celular, que elas choram e pedem para os pais um celular, porque elas querem o celular na mão, elas já manuseiam o celular. Crianças ainda. E você fica pensando, como eu vou disciplinar? Mas, amados irmãos, olha, observe esse texto de Jeremias capítulo 24. A Bíblia diz, e o Senhor mostrou-me 2 cestos. Deus chama o profeta e revela para ele 2 cestos cheios de quê? Fala de figos. Estavam postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Aí os reis, né? Os nobres, aí levou os artesãos, as pessoas que tinham uma capacidade maior. E a Bíblia diz que um cesto continha figos muito bons. Mas o outro tinha figos ruins, péssimos, intragáveis, em algumas traduções. Ou seja, havia 2 tipos de figo. Figos bons e figos ruins. Aqui ele está falando daqueles que iriam para o exílio, que mesmo numa terra distante, escravo, eles iam permanecer ali e Deus ia os abençoar. Deus ia protegê-los. Deus ia guardá-los. Porque eles eram figos bons. Mas os figos ruins, eles seriam destruídos. Todos seriam destruídos. Eles não serviam para nada. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, porque Deus dá uma revelação ao profeta. Irmão, ser profeta não é fácil. Porque ser profeta, você enxerga o que você não quer enxergar. O que acontece com Ezequiel? Deus pega Ezequiel, a Bíblia diz, em espírito e leva para o vale e diz, Ezequiel, o que tu está vendo? Meu Deus, que pergunta. E Ezequiel diz, Senhor, eu estou vendo um vale cheio de ossos secos. Não era uma visão boa, agradável, era desagradável. E aqui acontece a mesma coisa. Jeremias, o mesmo que muitas vezes Deus revelou a ele, e Deus fala com ele, olha, eu te escolhi desde o ventre. Deus também fala com o profeta e revela a ele o seu coração para ele mesmo. Mas agora o profeta está recebendo uma visão do povo, da situação do povo, de quem era o povo. Irmãos, e nós hoje temos a mesma visão. Deus nos mostra. Deus revela aqueles que servem e os que não servem. Aqueles com quem nós devemos andar, aquele com quem deve estar comigo, andar comigo, a qual eu posso compartilhar, andar comigo, entrar na minha casa.
Há muitas pessoas, irmãos, que talvez você não consegue ainda visualizar ou ver o coração dessas pessoas. Talvez você tenha se aliado ou andado com pessoas que não são pessoas que Deus quer que você ande. Se você for orar e pedir a Deus para abrir os seus olhos, você vai enxergar figos intragáveis. Pessoas que você precisa se afastar delas, para que você possa viver melhor. E não tenha medo de se afastar, irmão. Pessoas nocivas, que te prejudicam, que te tiram alegria, que não trazem nada de bom para você, que não acrescenta na tua vida, você precisa cortar os relacionamentos nocivos. Porque ou você corta, ou eles vão também te influenciar. E Deus revela, Deus mostra 2 cestos. Um cesto tem figos bons. O profeta está dizendo, e o outro cesto que tu vê, Jeremias, figos intragáveis. E a pergunta, amados irmãos, que eu faço nesta noite é: que tipo de figos nós somos? Em que cesto eu estou? Eu sou o figo bom que serve para alimento, ou eu sou o figo ruim que não serve para nada? Tem pessoas, irmãos, que elas não querem se envolver em nada. Elas querem participar da igreja, mas elas não querem servir, elas não querem se envolver em nada. Tudo aquilo que apresenta para ela, ela diz: não, eu não quero me envolver em nada. Que figo você é? Porque o figo, ele é para matar a fome, é para fazer doce, levar doçura onde não tem. Pessoas que estão precisando receber uma palavra de Jesus de esperança, e às vezes nós não temos para dar. Mas também o figo, amados irmãos, é para a cura. Oh, glória a Deus! Nós, às vezes, amados, entramos em casas onde Satanás entrou e causou um dano irreparável. Casamento destruído, filhos machucados. O diabo destruiu, mas Deus leva um servo dele para entrar, e ali você entra e você começa a liberar palavras de vida, e a doçura de Cristo vai entrando nos corações. É interessante, quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus, irmãos, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração das pessoas. Aquelas pessoas que estavam carrancudas, sem esperança, querendo tirar a sua vida, elas começam a chorar, e você percebe que elas estão escravas de uma situação terrível na sua vida, e que a palavra que você está dando a elas está trazendo libertação. O figo serve para alimento, fala comigo, o figo serve para alimento, para matar a fome, não é? Para trazer cura e para trazer doçura. Quando Deus está dizendo, eu estou levando vocês para uma terra, e esta terra, ela é uma terra de cura, vocês não terão falta de nada. Eu vou matar a fome de vocês, e eu vou curar as suas enfermidades. Sejam elas no físico, sejam elas na alma. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa cura. Meus amados irmãos, eu creio plenamente que Cristo, Ele quer
tocar em mim. Por mais que eu esteja muitas vezes cansado, desanimado, com a minha alma dilacerada, Jesus quer derramar um bálsamo de cura sobre mim e me restaurar. Eu choro, eu digo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, traga cura para minha alma. Irmãos, Jesus toca onde nenhum remédio pode tocar. Jesus toca onde nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra pode tocar. Para arrancar de você a dor, a amargura, o desespero, a falta de esperança, porque Ele é a própria cura para a sua vida. Abaixe a sua fronte, eu queria orar pela sua vida. Pega o violão aqui, por favor, se vocês quiserem tocar uma canção, por favor. Me ajuda. Aleluia. Vamos orar, meus queridos. O figo é uma fruta profética. Por isso ele está entre os frutos da terra. Por isso ele aponta para Cristo. Logo aponta para a sua igreja. Logo aponta para mim, para você. Por isso o Senhor está dizendo, eu levarei vocês para uma terra de cura, uma terra de alimento. Eu vou saciar a vossa sede, a vossa alma, porque eu sou a cura de vocês. Mas frutifiquem, seja um fruto bom, para que Deus possa se agradar da sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé.